Três Mundos Zumbi Capítulo 11 Loja de Talentos. Já estava escuro lá fora, então ele decidiu parar de procurar outras funções do sistema. Ele decidiu jantar primeiro. A fome extrema que sentia antes não era brincadeira. Ele não quer experimentar isso nunca mais. Como ele tinha apenas uma pequena quantidade de comida, ele decidiu comê-los com moderação. Mesmo se ele tivesse um sistema, ele sabia que não podia se dar ao luxo de desperdiçar comida. Depois de inspecionar os vários recursos do sistema, ele ficou exultante ao saber que o sistema tinha sua própria loja de alimentos. Contanto que ele tivesse a quantidade certa de pontos do Apocalipse, ele não precisaria mais se preocupar em estar com fome novamente. Os preços dos alimentos dentro da loja do sistema variam dependendo do tipo de alimento. Os preços variam de 1 ou mais pontos Apocalipse. Com seus míseros 0,5 pontos da Apocalipse, ele só conseguiu olhar para eles com saliva pingando em sua boca. Além de ter uma loja de alimentos, o sistema também possui outra função chamada espaço de armazenamento, e algo que é chamado de loja de talentos. O espaço de arrumação, tal como o nome indica, é um espaço onde pode guardar os seus pertences. É um espaço mágico, ele poderia guardar suas coisas lá sem carregar o peso. Ele gosta bastante da função, pois achou muito conveniente. Sem carregar coisas, ele agora terá mais facilidade para se movimentar. Essa função também poderia evitar a situação anterior em que o zumbi do caixa o atacou devido ao som produzido pela bolsa de plástico que ele carregava. A loja de talentos vende todos os tipos de talentos. O sistema até disse que com talento suficiente, ele pode empunhar qualquer arma que quiser, assim como ter um membro extra. Esses talentos também podem ser atualizados para serem mais mortais e mais úteis no futuro. O sistema disse que à medida que ele sobe de nível, seus talentos também terão que lidar, porque toda vez que ele sobe de nível, ele se torna mais forte e os talentos que ele aprendeu no nível anterior não serão capazes de lidar com a força e a velocidade de seu corpo se eles não foram atualizados. Loja de talentos. Talento de faca nível 1 graus. Permite que o anfitrião empunhe qualquer tipo de faca com mais naturalidade. Barra 20 pá talento de cajado nível 1 graus. Permite que o anfitrião empunhe qualquer tipo de cajado com mais naturalidade. Barra 20 pá talento de combate corporal nível 1. Permite que o anfitrião lute em combate corpo a corpo com mais naturalidade. Barra 20 pá. A lista continua até que ele possa haver outra linha de talentos que estão na categoria de nível 2 graus. No final dos talentos de nível 1 graus, há mais talentos mortais que Nili colocou em seus olhos, assim como o talento de tiro que poderia torná-lo melhor atirador. Mas esse tipo de talento também é mais caro do que os talentos exibidos anteriormente. A loja de armas também tem armas à venda, mas elas também são mais caras que as armas normais de nível 1. Ele também foi notificado pelo sistema que com seu nível e força atuais, ele não poderia usar nenhuma dessas armas ou adquirir nenhum desses talentos. Ele precisava subir de nível primeiro. Ele ainda está no nível 0 no momento, afinal. Ele pergunta ao sistema por que não estava vendendo nenhuma arma ou talento de nível 0 graus. O sistema respondeu que o nível 0 graus é para os mortais. Essas são as armas e talentos que podem ser encontrados na vida cotidiana mesmo antes do apocalipse começar. Por exemplo, a faca de cozinha que ele usava antes estava na categoria de arma nível 0 graus. É o mesmo para os talentos. E para o nível 1 graus, o sistema o considerou como um mortal mais forte. Essas foram as armas que o sistema imbuiu de poderes e serão um pouco mais fortes que as do nível 0 graus, mas a diferença não é tão excessiva. Ele também perguntou ao sistema que, se ele pudesse fortalecer seu corpo com o Apocalipse vírus, haverá outros que já tiveram a mesma ideia. Especialmente o governo, pois eles sabem claramente o real propósito desses vírus. O sistema respondeu que é possível. Eles podem controlar esses vírus do Apocalipse mortos para serem distribuídos em seu corpo. Mas esse processo não é instantâneo, ao contrário do que o sistema está fazendo. Eles precisarão distribuir constantemente o vírus do Apocalipse morto em todos os cantos de seu corpo. Depois que o vírus do Apocalipse morto for removido do cérebro, no processo de distribuição, ele se dissipará lentamente. Portanto, apenas uma pequena porção do vírus do Apocalipse morto será distribuída para o corpo e o fortalecerá. E assim como o Apocalipse vírus em hibernação, esse processo leva tempo. De acordo com o sistema, já existem pessoas que romperam o nível 1,
especialmente aquelas que têm vontade mais forte e aquelas que têm herança profunda. Aqueles que praticam certos manuais também terão mais facilidade de adaptação. A vantagem deles era aparente. O sistema também disse que há pessoas que estão se aproximando ou até mesmo ultrapassaram o nível 2 graus, já sendo o nível 3 graus. Assim, o sistema tem um lembrete extra para Nilo, o anfitrião. É necessário cuidado extremo. O anfitrião deve ter cuidado com o ambiente, pois os zumbis não são os únicos inimigos que o anfitrião pode enfrentar. Como já era noite, Nilo decidiu dormir e descansar primeiro. Porque amanhã voltará a pôr os pés no mundo exterior, mas desta vez já tem um triunfo. Mundo Zumbi Capítulo 12 Níveis de zumbi. Ele acordou de manhã cedo quando o sol iluminou seu rosto. Considerando a altura do sol, ele estimou que já deveria ter passado das 7. Entrando na janela, Nili percebe que os 5 zumbis restantes estão espalhados novamente pela estrada. Ele percebe que um dos zumbis do lado de fora não está mais andando sem mira. Em vez disso, agora está parado no meio da estrada. Parece que terminará seu período de hibernação em breve. Ele também concluiu que o zumbi caixa anterior já estava no limite de seu período de hibernação. Como é claramente mais forte e mais rápido que o resto, o apocalipse vírus dentro dele também deve ser mais forte. Talvez mais um dia o vírus do apocalipse acorde e estará no controle total do corpo. Infelizmente para ele, ele já estava morto e em vez de seu período de hibernação terminar, sua vida foi a que terminou. Mas Nilo não estava preocupado. Seu status já estava de volta ao normal. Seu ponto de corpo e ponto de energia já estavam de volta ao normal. E ele sabe que este não será o fim. Depois de coletar o apocalipse vírus, seus pontos de corpo, energia e vontade continuarão a crescer. Se ele fizesse o seu melhor, ele estava confiante de que poderia matar aqueles zumbis com bastante facilidade. Ele não tem nenhuma experiência em lutar, mas com golpes de jab simples, ele deve ser capaz de fazê-lo, de alguma forma. Ele estava confiante de que poderia matar os zumbis do lado de fora, pois eles ainda estão no nível 0. Os zumbis de nível 0 ainda têm seu vírus do apocalipse hibernando dentro deles. Então eles só se movem com instinto. Ontem o sistema também lhe apresentou os vários níveis de zumbis. Nível 0 graus, ainda em período de hibernação. O corpo só vai se mover no instinto que é dado pela ave nível 1 graus, terminado de hibernar, mais forte que o humano médio. Irá procurar por um vírus apocalipse mais fraco para consumir. Balas normais terão um efeito baixo nesses tipos de zumbis. Nível 2 graus. Já consumiu bastante vírus do apocalipse e já se transformou em um corpo mais robusto. Balas normais não serão mais capazes de perfurar seu corpo e terão certa resistência em balas mais fortes. Nível 3 graus. Balas não têm mais efeito. Apenas bombas podem danificar esse tipo de zumbi. O sistema também notou que mesmo no mesmo nível, existem certos zumbis que são mais fortes que os outros no mesmo nível. Existem também diferentes tipos de zumbis e sua força pode variar dependendo do tipo de zumbi que eles são. Por exemplo, os zumbis do tipo velocidade, são zumbis que depois de atingir o nível 2, em vez de aumentar sua força, decidiram aumentar sua rapidez ou velocidade. Esses zumbis têm construções mais finas em comparação com outros zumbis. Os zumbis que aumentaram sua força são chamados de zumbis do tipo força. Esses zumbis têm físicos maiores e se parecerão com os fisiculturistas do mundo anterior de Nilo. O zumbi que destruía um tanque antes deve ser um zumbi do tipo de força de nível 3, pensou Nilo. O lado zumbi era claramente mais forte que o lado humano. Suas mutações são bastante rápidas. Esta deve ser a verdadeira razão pela qual o governo estava indefeso. Neste momento, as outras pessoas já devem ter construído alguma defesa que possa resistir aos zumbis mais fortes. Eles já devem ter construído a chamada fortaleza agora. Nili também tem esse pressentimento de que o lançamento do segundo vírus Curi foi claramente intencional. Ele também tem esse palpite de que o governo já sabia o efeito dos dois vírus combinados e eles estavam apenas agindo de maneira idiota sobre isso. No entanto, eles podem não ter esperado a mutação de crescimento rápido do apocalipse vírus, tornando-os indefesos. Quero dizer, quem liberaria uma cura que não foi testada, certo? Mas como foi o sistema quem disse isso, ele finalmente colocou esse assunto no fundo da cabeça. O que ele precisa focar agora é como matar os zumbis lá fora, eficientemente um por um. Ele não é louco o suficiente para pensar que por já ter um sistema significa que ele já era invencível.
Ele estará no futuro sim, mas agora, ele sabe que ganhar força requer processo. É melhor ficar seguro do que arrepender-se. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Ele anteriormente, ele abandonou a ideia de entrar no escritório dos conselheiros porque achava que, por causa da loja de armas do sistema, ele não precisaria mais procurar por uma. Mas depois de saber que sua força e seu mísero Apocalipse Point ainda não são suficientes, ele decidiu voltar com seu plano original. E isso era entrar na casa dos vereadores e procurar a arma escondida. Mas agora o plano está ligeiramente, ou pode-se dizer, muito alterado. Em vez de evitar os zumbis, ele agora os enfrentará e os matará, sorrateiramente. Mundo Zumbi capítulo 13. Saindo de novo depois de tomar o café da manhã, Neely guardou os alimentos restantes dentro do espaço de armazenamento. Ele também notou que essa quantidade de comida só pode durar no máximo para o café da manhã de amanhã. Armazená-los dentro do espaço de armazenamento foi bastante fácil para Nilo. Ele só precisa segurar um item e pensa em armazená-los dentro do espaço de armazenamento e pronto. Ele desaparecerá imediatamente e será armazenado no espaço de armazenamento. De acordo com o sistema, o espaço de armazenamento também pode ser atualizado usando o Apocalipse Point, é claro. Neste momento, o espaço de armazenamento gratuito que o sistema forneceu era de apenas 3 metros cúbicos. Nilo achou que era o suficiente por enquanto, pois não tinha muitas coisas para carregar agora. Depois de armazenar os alimentos, ainda restava um espaço bastante grande no interior. A aparência dos zumbis é realmente nojenta, Nilo murmurou para si mesmo enquanto estava na janela olhando para os zumbis do lado de fora. Depois de obter o sistema, sua confiança subiu para outro nível, mas a aparência desses zumbis ainda o perturbava claramente. Falando em aparência, Nilo não teve a oportunidade de inspecionar sua aparência anteriormente. Primeiro por causa da fome, segundo seu pensamento de sobreviver primeiro sempre ecoa em sua mente. Mas agora que ele tem tempo livre, ele decidiu inspecionar sua aparência atual primeiro. Ao lado de seu quarto, antigo Nilo, havia um espelho de corpo inteiro. Nilo olha para sua aparência atual e ficou bastante chocado com o que estava vendo. Ele tem o cabelo bagunçado, olheiras ao redor dos olhos, sem bolsas nos olhos, pois essa parte era quase sagrada devido ao quão magro ele é. Seu rosto, as bochechas também são encovadas como um mendigo na rua. Pescoço fino e, em geral, a aparência de seu corpo era bastante patética. Seu rosto estava bastante pálido e ele é um exemplo perfeito de um Liskin Bonis. A única diferença era que seus olhos estavam emitindo confiança. Isso vem do fato de que ele agora tem um sistema e está confiante de sobreviver a este apocalipse. Ele não conseguia reconhecer sua aparência real de antes porque agora, seu rosto parece mais com uma caveira do que com um rosto. Mas com base na memória, ele é bastante comum. Ele não podia ser considerado feio, também não podia ser considerado bonito. Durante sua vida anterior, ele também tinha um rosto médio. Nilo só pode pensar que talvez ele tenha sido amaldiçoado pelos deuses e esteja destinado a ter um rosto comum por toda a vida. Ele estava vestindo uma camiseta marrom e calça jogger azul. Ele notou que a camiseta deve ter sido de cor branca anteriormente, mas por causa da sujeira que grudou nela, agora é de cor marrom. Ele percebe que não está usando sapatos ou chinelos agora. Ele não sabia por que diabos ele não percebeu isso antes. Ele tinha literalmente corrido, andar. Ele só pensa que já correu 3 casas de distância e depois voltou aqui. Bem, isso não importa mais, pois ele planeja se limpar primeiro antes de lidar com suas vantagens do lado de fora. Como não tinha água sobrando, não podia tomar banho, então decidiu limpar o corpo com um pano limpo. Ele enxugou todo o corpo, com um pano limpo que estava em seu guarda-roupa. Ele então escolhe algumas roupas do guarda-roupa e guarda algumas delas dentro do espaço de armazenamento. Olhando no espelho, ele está agora, vestindo um moletom preto, calça preta e tênis preto. Ele decidiu se vestir todo de preto, pois sabe que com as próximas batalhas, sangue será derramado e ele não pode garantir que as roupas que está vestindo não serão manchadas. As roupas que ele guardava no storage space também consistiam principalmente na cor vermelha e preta. Nilo então vai para a cozinha e pega a faca de açougueiro que ele deixou anteriormente. Como sua força já voltou ao normal, ele agora consegue empunhar a faca de açougueiro normalmente. Ele caminha lentamente para fora da casa. O corpo do zumbi do caixa ainda estava deitado de bruços na estrada.
O zumbi caixa estava a apenas 3 metros de distância de sua porta. Os outros zumbis estão espalhados pela estrada. O mais próximo dele era o da sua direita, a 5 metros de distância. À sua esquerda, a 8 metros de distância, e no meio da estrada estava o zumbi standing still, ainda standing still. Os outros zumbis também estão longe uns dos outros. Com a distância dos zumbis um para o outro, Nilo pensou que, mesmo que eles conseguissem ouvir a comoção que ele faria, ele assume que já terá matado o zumbi e pode decidir se deve se retirar primeiro ou continuar seu ataque. Mundo Zumbi capítulo 14. O que está molhado? Nilo se aproxima do zumbi lentamente como um caracol. Para se aproximar do zumbi, ele precisa parar de vez em quando, pois o zumbi de repente vira em outra direção. Depois de alguns minutos seguindo o zumbi, ele agora estava a alguns centímetros de distância de suas costas. Como o zumbi poderia virar em outra direção novamente, ele não perdeu mais tempo e balançou a faca de açougueiro em direção à cabeça exposta. Nilo imaginou que o resultado seria algo como uma morte instantânea. No entanto, ele nunca poderia estar errado, pois mesmo com sua força atual voltando ao normal, ele ainda era um humano, afinal. Assim, em vez de um corte limpo na cabeça, a faca de açougueiro só conseguia penetrar mais ou menos de um quarto da cabeça do zumbi. Vendo isso, Nilo rapidamente retrai a faca de açougueiro e a balançou novamente para o mesmo local. Desta vez, a faca de açougueiro penetrou outro quarto e atingiu o centro do cérebro onde o vírus do apocalipse hibernante estava localizado, matando-o instantaneamente. Nilo não teve o luxo de tempo para mergulhar os dedos na cabeça dos zumbis quando percebeu que no canto dos olhos, o zumbi mais próximo, além do que ele acabou de matar, estava indo em direção a ele. Inesperadamente, Nilo não correu e, em vez disso, esperou que o zumbi que se aproximasse dele. Enquanto o zumbi caminhava lentamente em direção a ele, ele levanta a faca de açougueiro sobre a cabeça com as duas mãos. E justamente quando o zumbi chega a 1 metro de distância dele, Nilo deixa a faca de açougueiro descer em direção à cabeça do zumbi. Com sua força, juntamente com o peso da faca de açougueiro, a força desta costeleta era mais forte do que a anterior. A faca de açougueiro ficou profundamente cravada na testa do zumbi com aquele golpe. Com isso, o apocalipse vírus hibernante dentro da cabeça do zumbi foi morto, antes mesmo que pudesse reagir. Nilo exalou o ar que ele estava segurando desde mais cedo. Depois que o zumbi caiu no chão como anterior, ele não relaxou imediatamente e pesquisou seus arredores para verificar se os outros zumbis também foram alertados. Somente depois de confirmar que os outros zumbis não foram alertados, Nilo relaxou seus ombros tensos. Agora, ele precisa coletar o apocalipse vírus morto dentro do cérebro desses dois zumbis que ele acabou de matar. Nilo então estende a mão para o primeiro zumbi que ele matou. Embora relutante e enojado, ele ainda mergulha o dedo indicador na ferida que a faca de açougueiro fez anteriormente. Sentindo a umidade de seu dedo que agora está dentro da cabeça do zumbi, Nilo não pôde deixar de imaginar algo diferente. Depois que seu dedo indicador atinge uma certa profundidade, um prompt do sistema aparece de repente em sua mente: o vírus apocalipse colhido. Convertido em 0,5 pontos apocalipse. Ele então sentiu uma sensação de formigamento percorrendo seu corpo. Ele pensou que este poderia ser o sistema espalhando o vírus do apocalipse em seu corpo para fortalecê-lo. Com a experiência, Nilo não perdeu mais tempo e mergulhou o dedo indicador novamente na cabeça do segundo zumbi que ele havia matado. Depois de sentir a umidade em seu dedo, ele realmente não conseguiu evitar imaginar algo que não deveria. Depois de atingir uma certa profundidade, o prompt do sistema aparece novamente em sua cabeça: vírus apocalipse colhido. Convertido em 0,5 pontos de apocalipse, e a sensação de formigamento se repetiu novamente. Nilo gosta muito dessa sensação, é como o que ele sente depois de fazer xixi, mas este teve um efeito mais forte. Como os outros zumbis estão do outro lado de sua casa, Nilo decidiu voltar primeiro para sua casa e descansar por alguns minutos. Dentro da casa, enquanto descansava, Nilo abriu seu status e notou algumas mudanças nele. Anfitrião, Nilo nível 0 graus vontade, 2,9 corpo, 1,4 força, 1,4 energia, 1,4 0,8 talento, N, APA, 1,5 LP, pontos de nível, 0.
A primeira coisa que ele notou foi o aumento de 0,4 em suas estatísticas como vontade, corpo, força e energia. Seu Apocalipse Point também estava agora em 1,5 em relação ao 0,5 anterior. Eu matei e coletei 2 vírus Apocalipse no total. Parece que depois de coletar um Apocalipse vírus, minhas estatísticas aumentaram em 0,2 e de acordo com a notificação do sistema anterior, 0,5 AP também foi convertido do Apocalipse vírus morto. Sistema, porque há apenas 0,2 aumento no meu status a cada Apocalipse vírus coletado enquanto meus Apocalipse Points aumentaram em 0,5. Isso significa que você alocou mais Apocalipse vírus para ele. E quanto às minhas estatísticas, então, o anfitrião não precisa se preocupar, o sistema aloca apenas uma parte para os pontos do Apocalipse e mais para a força do host. Embora seja verdade que com mais pontos do Apocalipse, isso pode tornar o host mais forte, mas construir a base é mais importante. Mesmo que apenas 0,2 tenha sido alocado nas estatísticas no momento e os pontos do Apocalipse fossem 0,5, não significa que mais porções estavam sendo convertidas em pontos do Apocalipse. O corpo do anfitrião não poderia coletar diretamente todo o vírus do Apocalipse restante que o anfitrião havia colhido. Assim, o sistema distribui apenas a quantidade que o corpo do anfitrião poderia suportar. O restante do Apocalipse vírus, além da porção coletada para executar o sistema, será então armazenado pelo sistema. Este Apocalipse vírus que foi armazenado pode ser usado no avanço futuro. O host pode pensar nisso como algum tipo de investimento, mas sem interesse. No futuro, o sistema usará esses vírus do Apocalipse armazenados para o host avançar para outro nível. Tudo bem, obrigado pelo esclarecimento. Nili deu uma olhada em seu status novamente e notou que seu status de energia agora está de volta ao máximo. Ele já havia descansado o suficiente e estava pronto novamente para outra luta. Agora, vamos voltar ao trabalho. Ele sorriu enquanto olhava para os zumbis restantes ao seu redor. Mundo Zumbi Capítulo 15. Presa forte sobre os fracos. Nilo não se sentiu mal depois de matar os 2 zumbis de antes. Porque, da perspectiva dele, não estou matando pessoas, estou apenas matando o vírus do Apocalipse que estava manipulando as pessoas. Matá-los também era como salvá-los das garras do vírus do Apocalipse. Com esse tipo de mentalidade, ele pode continuar matando esses zumbis sem nenhuma forma de culpa nascendo dentro dele. Além disso, mesmo que ele realmente sentisse algum tipo de culpa, ele provavelmente apenas a ignoraria enquanto pensava que era um passo necessário para ele sobreviver. Certo, Nilo é egoísta. Além disso, durante este mundo apocalíptico, matar realmente importa. Durante este mundo apocalíptico, ainda haverá leis para pegar e punir aqueles que cometeram crimes. A resposta para isso é um grande não. Nilo não é estranho a este tipo de acontecimentos durante um apocalipse. Bem, ele leu alguns romances sobre o apocalipse de sua vida anterior, afinal. E uma coisa em comum nesses romances são os modos e esquemas das pessoas. Depois de experimentar o apocalipse, o caos nascerá. O desejo oculto da raça humana virá à tona um por um. Especialmente naqueles romances do Apocalipse World que tem algum tipo de poderes e mutações como o que ele está agora. A velha lei será abolida e novas leis serão difundidas. Esses tipos de leis são bastante comuns nos romances apocalípticos que ele leu. Os fortes atacam os fracos. Os fortes sobreviverão e os fracos perecerão. Claro, Nilo não vai acreditar inteiramente nisso. O continente Pangeia é diferente. Era administrado por apenas um governo, então ele esperava que houvesse algum tipo de ordem quando a situação se estabilizar. Nilo não vai deixar que esses sentimentos como culpa ou vergonha o atropelem. Ele não vai pensar em matar outras pessoas. Os zumbis ou o apocalipse vírus dentro da cabeça dos zumbis são seu alvo principal. Mas, se ele realmente não pudesse evitá-lo, algumas pessoas abrigam danos em relação a ele. Ele não hesitará em matá-los diretamente. O que? Ele luta para matar os zumbis para ficar mais forte e então essas pessoas virão e o prejudicarão ou podem matá-lo assim mesmo. Sua vida é uma piada que ele não pode retaliar. Agora, a única coisa que está em sua mente é ficar forte e sobreviver. Mas com seu system, Nele ainda precisa se preocupar com essas coisas. Claro que não, ele não terá que se preocupar. Mas Nilo também precisa fazer sua parte, ele só não pode passar o resto da vida dormindo agora que tem um sistema. Certo?
Os 3 zumbis restantes ainda estavam a uma certa distância um do outro. Desta vez, Neil não fez a tática de se esgueirar e cortar e, em vez disso, foi diretamente para o zumbi mais próximo perto dele. Este zumbi mais próximo era aquele que estava parado no meio da estrada mais cedo. Embora este zumbi estivesse prestes a terminar sua hibernação, Nilo não tem medo disso, e ele também não vai esperar que esse zumbi termine sua hibernação. Na batalha anterior, mesmo com sua força humana normal, ele ainda conseguia matar aqueles 2 zumbis em poucos segundos. Ele atribuiu isso ao fato de os zumbis serem lentos e agirem apenas com base no instinto. Agora que sua força foi aumentada, ele está confiante de que poderia enfrentar esses 3 zumbis de frente. No entanto, Nilo não queria ser arrogante e ainda decidiu agir com cautela. Ele ainda decidiu matá-los um por um. Se algum dia os outros zumbis foram alertados enquanto ele estava matando o outro, ele não tem problema em matá-los ao mesmo tempo, assim como o que aconteceu antes. Com sua força agora em 1,4, ele balançou a faca de açougueiro para o lado na cabeça do zumbi com força. A ponta da faca de açougueiro atingiu a área da cabeça do zumbi, perto da parte superior da orelha. Desta vez, sem a ajuda do peso da faca de açougueiro e da gravidade, ele matou diretamente o vírus da Apocalipse em hibernação dentro de sua cabeça enquanto a ponta afiada da faca de açougueiro foi gravada profundamente na cabeça do zumbi. Depois de matar o zumbi com um golpe, Neil inspecionou seus arredores e notou que outro zumbi não parecia estar alertado. Ele então mergulha o dedo indicador na cabeça do zumbi, uma ação com a qual ele não se sente mais enojado e, em vez disso, se sente animado. Por causa da sensação de formigamento que ele pode sentir depois, isso é, o vírus Apocalipse colhido. Convertido em 0,5 pontos Apocalipse, com isso, a sensação de formigamento que ele gostava, apareceu novamente. A sensação de ficar mais forte. Ah, eu gosto disso. Um grunhido satisfeito escapou de sua boca enquanto ele se deleitava com os sentimentos ficando mais fortes. Nilo estava mesmo procurando por mais sensações de formigamento por vir. Depois que a sensação de formigamento desaparece, Nilo se aproxima do mais próximo dos 2 zumbis restantes ao seu redor. Ele repetiu sua ação e também matou esses 2 zumbis diretamente. Ele também podia agora mergulhar o dedo dentro da cabeça do zumbi habilmente. Seu dedo não foi interrompido e deslizou em direção ao centro da cabeça do zumbi, permitindo que o sistema coletasse o vírus do Apocalipse morto dentro dele. Agora, todos os zumbis restantes estão mortos e ele agora está mais forte do que nunca. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.